Prezados agentes de saúde de todo o Brasil, vou falar agora sobre o Fórum da Disciplina 11. A Disciplina 11, você já viu a abordagem relacionada ao tema equidade, né, conceitos de equidade de raça e etnia para o trabalho dos agentes de saúde. Bem, esse conceito de equidade busca mais do que a igualdade. É importante que você também saiba disso. Então, reflete mais do que é a igualdade. A igualdade dá a mesma condição para todas as pessoas. A equidade não, ela tem uma obrigação de dar mais condições para aqueles que menos têm, por exemplo. Então, isso seria um conceito de equidade. Vamos ao texto aqui do fórum, depois farei também as considerações sobre como comentar no fórum da disciplina 11. O fórum diz: quesito raça-cor, para que serve? Qual a sua importância? Sabemos que a equidade é um conceito que está diretamente relacionado às ideias de igualdade e justiça social. Tratar desigualmente os desiguais, no contexto do SUS, é equiparar a oportunidade de acesso aos serviços de saúde. Para tanto, perdão, para tratar com equidade é preciso identificar que populações necessitam de um cuidado específico e diferenciado. Exemplo, um morador de rua, ele requer mais atenção do SUS do que aquele outro cidadão de classe média. Nesse caso aí exige também mais até do profissional de saúde, de uma enfermeira, do agente de saúde, do agente de endemias que está em contato com esse cidadão. Ele requer mais uma atenção sua do que aquela atenção que você pode dar a uma família de classe média, por exemplo, uma família bem-sucedida, uma família que, mesmo que não seja de classe média, mas que tem ali todas as condições, tem um emprego, os filhos estão na escola, tem acesso aos serviços de saúde, inclusive até particulares. Então, o conceito de equidade é você ver aquele que mais está distante do objetivo de igualdade. Então, o que está mais distante seria, por exemplo, um morador de rua ou uma família que está numa situação aí de vulnerabilidade, um domicílio sem saneamento básico, sem banheiro. Esse está necessitando mais da equidade. Então, precisa chegar mais serviços do SUS, políticas públicas para este, do que para aqueles que já estão em melhores condições, né? Então, nesse sentido, o quesito raça-cor torna-se um instrumento importante para promover o cuidado dos usuários a partir das suas reais necessidades e vulnerabilidades, principalmente daqueles autodeclarados negros e indígenas. Então, aqui já é baseado também em pesquisas, né? Por exemplo, a mulher negra, tem pesquisas aí que comprovam que elas são as que mais sofrem preconceito. Então, por exemplo, ali também isso dificultando o acesso ao emprego, né? Acesso a espaços sociais. Então, há estudos. Então, o que eu estou citando aqui é baseado, como também já menciona aqui, existem sim desigualdades, vulnerabilidades e atinge de certa forma alguns grupos mais do que outros. Com base na leitura dos materiais da disciplina, vamos falar sobre o quesito raça-cor do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. Então, o questionário que nós temos no ESUS Território, ele leva em conta as opções de raça-cor definidas pelo IBGE. Por isso que lá não vai ter, por exemplo, a cor morena, porque não é um quesito utilizado pelo IBGE. Então, é por isso que a gente não pergunta nesse conceito, apesar de que as pessoas respondem até dessa forma também. No fórum, conte sobre os formulários de saúde utilizados no seu trabalho. Então, quais são as fichas que você utiliza relacionadas à raça-cor, que possui o quesito raça-cor para preenchimento. Conte como você vê
as dificuldades para perguntar e preencher esse quesito nos formulários do seu trabalho. E reflita no fórum sobre a importância da coleta desse dado para o trabalho e para o SUS. Então, você vai fazer duas coisas aqui no seu comentário. Bem, você viu que aqui é muito mais particular, então eu não vou nem deixar aqui um texto de referência, porque é o seu entendimento. Esse aqui é muito mais específico, não é um conceito aberto ali de saúde é, que possa ser mais amplo, né, para que mais pessoas respondam de uma forma mais parecida. Nesse caso aqui é a sua opinião. Você vai fazer duas coisas. Você vai dizer aqui contar sobre como você vê as dificuldades para perguntar. Aqui você vai dar a sua opinião. Como você vê a dificuldade para perguntar? Então você vai começar falando disso. São dois tópicos aqui no fórum em que você precisa ter uma atenção para que você responda no fórum de uma forma que venha a abranger, digamos que esses dois tópicos. Primeira coisa, como você vê as dificuldades? E depois, qual a importância da coleta desse dado para o trabalho, para o seu trabalho e para o SUS? Então, são duas perguntas, apesar de que aqui está num texto só, motivacional, e não é nem mesmo colocado como pergunta, mas é uma indicação. Então, primeiro passo, como você vê as dificuldades para perguntar? Aí você vai dar a sua opinião. Eu não tenho dificuldade para realizar cadastro relacionado ao SUS território, né? Ou a ficha, né? Você vai ver aí qual material você utiliza. Você vai dizer se tem dificuldade, se não tem, ou você pode dizer eu faço a pergunta de uma forma literal, como está inscrita lá no SUS território. E lá tem qual é a raça, cor a raça dessa pessoa, a cor, como você se considera. Então, ou você pode dizer que faz algumas explicações, uma introdução, você pode dizer, eu costumo falar sobre que existem conceitos de raça, cor definidas pelo IBGE e que isso também é importante para as políticas de saúde, por isso que são feitas essas perguntas nas famílias. Então, você faz uma explicação por que que você vai fazer essa pergunta, ou você apenas faz a pergunta lá na sequência que vem, sem fazer nenhuma menção a isso. Então você vai dar a sua opinião, como você faz o preenchimento, como você faz ali o cadastro individual. Você pergunta como, qual cor você se considera, ou você faz antes, você apresenta as alternativas dadas pelo IBGE. Então você vai dizer, do seu jeito. A segunda coisa, é para refletir, ou seja, dê alguma opinião também sobre a importância da coleta desse dado. Aqui agora já é outra coisa. O primeiro aqui é você e a família, é você e a pessoa que te atendeu na visita. E a segunda coisa que você vai comentar é qual é a importância desse dado. Aí você agora vai dar a sua opinião. Entendo que essas informações fazem parte, dos serviços de saúde, ajudam a melhorar os serviços de saúde, podendo diminuir, a questão de desigualdades, ou você acha que não tem, que não está fazendo diferença? Você também vai dizer. Você acha desnecessário, não deveria essa pergunta, ser feita no cadastro? Você pode dizer também dessa forma. Então, é sua opinião. E ela pode ser diferente do outro colega até do colega que já comentou também no fórum. Então não precisa ser na mesma linha. Você pode ir diferente, é um conceito diferente. Então, qual a importância da coleta desse dado? Aí você vai dar a opinião. Pode ser coisa simples, né? Duas linhas, três linhas. Entendo que é importante, por isso eu oriento as famílias a responder, né? Porque até mesmo esses dados podem ser utilizados, né, pelo governo federal futuramente. Você pode dizer alguma coisa relacionada. Então, por isso que é importante responder bem. Por isso que é importante você perguntar. Porque você não pode chegar lá e colocar que aquela pessoa ela é branca ou ela é parda, sendo que às vezes ela se considera negra. Então, é um conceito que vai muito além da cor da pele. O conceito de etnia é origem. Então, não é somente ali a cor da pele. Então, raça, cor, se considera
conceito mais é o étnico, né? Porque a raça humana é uma só, né? Então, ainda se utiliza esse termo, mas a abordagem mais certa seria etnias. Etnias porque existem grupos, né? Grupamentos, né? No mundo de formas que têm culturas diferentes, né? Comportamentos também diferentes, né? Então, o termo correto é até mais etnias, né? Que são grupos, né? Já a raça é uma só, né? Então, na natureza, no reino animal, a raça é uma só, no caso ali, para determinada, no caso do humano, é uma espécie só, então é uma raça só também, né? Que é a raça humana. Mas aqui é mais na questão de cor, de etnias, né? Ou seja, de grupos. Você se considera como negro, você se considera indígena, são grupos, né? Então, considera pardo, branco, indígena, amarelo. Então, são conceitos de grupos que é dentro de uma única raça, que é a raça humana. Isso porque não há diferença nenhuma na biologia. Então, a biologia, corpo humano é a mesma coisa, né? Pequenas diferenças só na tonalidade da pele, né? E o restante é de acordo até mais com as origens, né? Não é relacionadas, digamos, a uma nova raça, não, não é isso.